Jerusalém era uma cidade fortificada. Vejam, Ezequias havia consertado os muros, construído torres, construído um muro externo, cuidado de preparar armamentos. Portanto, irmãos, a tomada de Jerusalém por uma guerra, por uma batalha, custaria muito para o Império Assírio. Ainda que fosse possível fazê-lo, mas ia custar muito caro, muitas mortes, muitos equipamentos, muito tempo. E certamente Jerusalém poderia resistir por longo tempo ao cerco ou a uma batalha contra o império, contra o exército assírio. Por isso, os assírios que estavam implantando um império mundial entendiam, e hoje também se faz assim, é muito melhor resolver as questões militares, em vez de resolvê-las de maneira militar, resolvê-las pela diplomacia. Mandar embaixadores. Sempre que temos algum conflito no mundo, o que se espera hoje é que os embaixadores resolvam a questão e não seja preciso resolvê-las com uma forma militar, através de batalhas, através de guerras. E o Império Assírio, Senaqueribe, fez a mesma coisa nessa ocasião e mandou um embaixador a Jerusalém para tentar demovê-los da resistência, para que eles se entregassem simplesmente. Se entreguem que vai ser mais fácil, não vai haver guerra, não vai haver morte, porque vocês vão perder mesmo, mas é melhor vocês se entregarem. E esse alto oficial, a Bíblia dá o nome dele, é Rabasqué, ele era um alto oficial da diplomacia e do exército do reino assírio. Ele era um oficial da corte. E veja, irmãos, ele deve realmente ter sido muito importante, porque ele foi falar em nome do rei. Ele foi falar em nome de Senaqueribe. E foi então o texto que está em Isaías 36, do verso 2 a 20, mostra quais eram os argumentos de Rabasqué para que o povo hebreu se entregasse simplesmente, se entregasse ao domínio da Assíria. Eu alinhei aqui alguns dos argumentos de Rabasqué. Bem, ele começa dizendo assim: que confiança é essa? Como é que vocês estão tão confiantes? Quem é que dá a vocês essa confiança? Vocês não têm força militar. Apesar de eles terem força militar, a força militar não se comparava com a força militar da Assíria, com o treinamento da Assíria. Os exércitos assírios são considerados os mais ferozes, vamos dizer assim, os mais eficientes no sentido de conquista que o mundo já conheceu no mundo antigo. Mais ainda, vocês não têm aliados. Quem são os aliados de vocês? Aliado de você é o Egito. O Egito é uma cana quebrada. Não serve para nada. Não serve para nada. Como vocês vão se apoiar no Egito? Mais ainda, vocês vão confiar em Deus, no Deus de vocês? O que Ezequias fez? Ezequias não tirou todos os lugares onde vocês adoravam a Deus e falou: adorem só no templo? O Deus de Ezequias não está contente com ele, com isso que ele fez, de retirar os altos, como a Bíblia diz, que eram os locais mais variados onde o povo adorava. Mas ainda, vocês não têm carros e vocês não têm cavaleiros. Se eu der para vocês 2.000 cavalos, vocês não vão poder ter cavaleiros suficientes para ele. Rabasqué vinha desmerecendo cada vez mais o povo hebreu e a capacidade militar dos hebreus, a capacidade de resistência do povo de Judá. Ele estava falando tão mal do povo que os representantes de Israel falaram: fala em outro idioma, porque vocês estão falando em hebraico, e falando em hebraico os que estão no muro estão ouvindo. Isso vai acabar com a autoestima deles, era isso que eles pensavam.
Mas aí eles falaram mais alto ainda, para que aqueles que estavam ouvindo do muro, que não eram os representantes de Ezequias, mas eram do povo, para que eles ouvissem todas essas afrontas, todos esses desafios que Rabasqué estava fazendo em nome de Senaqueribe. Mas ainda ele dizia: escuta, os deuses das outras cidades nada puderam fazer. Ora, o Império Assírio vinha de uma série de conquistas. Lembram-se? Falamos que o Império Assírio vinha desde o Irã até o Egito. E todas as cidades foram conquistadas. Todas as cidades tinham deuses que adoravam. E Rabasqué está falando assim: olha, aqueles deuses, todos os deuses das outras cidades, nada fizeram, nada puderam fazer contra os assírios. Mas ainda eles queriam agora fazer com que o rei Ezequias, que era um rei que tinha animado o povo, que era um rei que fazia a vontade de Deus, fazer com que Ezequias não fosse ouvido pela população. Que a população não atendesse, desconfiasse, não tivesse confiança em Ezequias. E veja lá, irmãos, o verso 36, o verso 15 de Isaías 36, o que ele disse: nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Qual era o discurso de Ezequias, irmãos, para com o povo? E Rabasqué sabia disso. Ele está falando assim: olha, não acreditem no que Isaías está falando. O que Isaías falava, irmãos? Acabamos de ler. Infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ezequias estava dizendo assim: olha, não tem jeito de o Senhor entregar essa cidade para os assírios. O Senhor é infalível, não vai ter jeito, não vai ser entregue, a cidade não vai ser entregue nas mãos do rei da Assíria. Bem, irmãos, esse chamado esforço diplomático, que na verdade era uma afronta a Deus, uma afronta ao rei Ezequias, que fazia a vontade de Deus. Lembram-se, nós vimos já nesta lição, antes dele e depois dele não houve rei em Israel que fizesse a vontade de Deus como ele fazia. E dessa forma, então, irmãos, Ezequias e o povo hebreu, o povo de Judá, ficou firme na defesa de Jerusalém, sabendo que o Senhor lutaria por eles, o Senhor providenciaria alguma maneira para que eles pudessem resistir e a cidade não fosse tomada. Vamos ver ainda nessa lição, irmãos, o decorrer dessa lição. É tão bonita essa lição, esse aspecto histórico da lição. Vamos ver nos próximos dias o que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com Ezequias e o que aconteceu com o rei da Assíria, com Senaqueribe. Vamos então continuar estudando a lição para descobrir qual o plano de Deus para Jerusalém naquele ano 701 a.C., como o Senhor agiu para cuidar do seu povo, para cuidar do povo da onde viria o Senhor Jesus, para manter íntegro o povo da onde nasceria o Senhor Jesus para cumprir o plano da salvação.